Salve meus nobres! E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, a gente está com um cenário completamente novo. E aproveitando esse cenário, eu gostaria de introduzir o mais novo sócio do canal, que na verdade não tem nada de novo. Faz muito tempo já que se vocês verem as novas thumbs, vocês já vão ter um preview do que este homem já está fazendo ao meu serviço. E ao nosso serviço, pois somos sócios. Nosso grande Samuel, uma nova adição importantíssima do canal Sommelier de Games. Fala, já mudou nosso rumo para sempre. É isso aí, cara. Finalmente, tô dando as caras aí, minha primeira vez. E agora a gente tá junto aqui para gravar um novo Sommelier News, discutindo um assunto muito importante e muito pouco comentado por aí, que é basicamente o programa da Jump Next Wave, que promete revolucionar o futuro dos animes mainstream, os animes que a gente mais assiste por aí. Então vamos começar primeiramente falando sobre a questão do Jump Next Wave, o que é a iniciativa Jump Next Wave. Se vocês pegarem uma retrospectiva histórica, vocês veem que a Jump, ela basicamente dava a oportunidade a mangakas de mostrar as suas obras, mas ela nunca se importou em influenciar diretamente na produção delas. Logo no começo das obras, ela nunca pensou em patrocinar as obras de alguma maneira. A maneira que eles encontraram para garantir o sucesso das obras que eles mostrassem na Shonen Jump era perceber o sucesso que a obra fazia e a partir disso começar a divulgar elas. Então você pode ver que o maior ganha-pão atualmente da Shonen Jump, como todos vocês sabem, depois que todos esses grandes mangás acabaram, vocês percebem que One Piece é o grande ganha-pão da Shonen Jump. O Oda mesmo, se vocês já estão ligados dessa notícia que já é velha, disse que o One Piece vai acabar em mais ou menos 5 anos, não é mesmo? Exatamente. Na verdade, se a gente for olhar pro passado dos animes, dos mangás, a gente percebe que sempre teve os carros-chefes carregando toda a popularidade, que gera também brinquedos, jogos e tudo mais. E One Piece é um dos únicos sobreviventes disso. Tudo bem que Naruto tem agora seu sucessor, Boruto, mas convenhamos, não é o mesmo sucesso, não é o mesmo impacto global que Naruto teve. Bleach, quem já conhece o mangá, sabe que ele tá na reta final. Apesar de que existe, né, uma premissa de um novo arco, quem viu aí sabe do capítulo da Saga do Inferno, mas foi só um capítulo e nada de notícias até agora. Então o que a gente vai fazer com isso? O que vai carregar a Jump? Parece que alguns mangás, algumas obras têm saído, mas elas são curtas, ou elas não têm o mesmo peso, o mesmo impacto dessas grandes obras que a gente teve no passado. Então eles estão querendo apostar todas as fichas em algo novo. Por isso, a Jump veio com essa novidade chamada Jump Next Wave, ou seja, a próxima onda, a onda. Veja só que, assim como nós, que estamos com uma roupagem nova aqui, a Jump percebeu também que o que tem caído mais no gosto pessoal não são os típicos shonen de sempre, né? As aventuras alegres e coloridas dos clássicos mangás, mas são os seinens. Então, pra quem não sabe aí o que é seinen, o Gabriel vai explicar pra vocês. Se vocês não conhecem o gênero seinen, seinen é basicamente público adulto. O que é shonen? O que a gente conhece como o anime de batalha, dos amiguinhos do bem, como podemos ver no dia de hoje, Boku no Hero, ou por exemplo, até mesmo Black Clover. O shonen em si significa menino em japonês. Ou seja, é um mangá feito para o público masculino jovem. Apesar disso, a gente sabe muito bem que nos dias de hoje, o gênero shonen é responsável por milhões de fãs de todas as idades. Podem ver pelo sucesso do live action de One Piece, por exemplo, que pegou uma obra shonen e que trouxe para todas as pessoas. Esse dia, inclusive, eu tava passando no Instagram de boa e eu vi o Rodrigo Faro. Vocês sabem o Rodrigo Faro? Ele cosplay de Sanji. Vinsmoke, Sanji e Rodrigo Faro. Aí você tem uma noção do sucesso que foi One Piece. Então atinge todas as idades, mas a ideia inicial do gênero shonen seria basicamente designar o público-alvo, o demográfico, que seria shonen garotos. Mesma coisa com shoujo. Shoujo, meninas. Então por isso que é baseado mais em romance. Seinen, por outro lado, é baseado em público adulto. O que quer dizer que essas novas narrativas que estão surgindo no modelo seinen, eles querem apelar para esse público mais adulto, trazendo temas mais sérios, temas mais adultos, justamente maduros. Normalmente vão gerar alguma reflexão na maneira de pensar que a gente tem como sociedade. E eles querem retomar um pouco dessa essência agora, trazendo esses novos mangás. Na maneira que a gente está transitando entre shonen e seinen, a gente pode ver inclusive nos mangás como que isso está refletindo. Pega, por exemplo, o Boku no Hero. Ainda é uma narrativa shonen, mas tem seus momentos que se relacionam minimamente com o gênero seinen. Principalmente naquele arco ali do... Eu fiquei até triste com ali do Midoriya Dark. Teve uma aceitação gigante, né? Teve uma aceitação gigante. Queria que o Midoriya continuasse assim, né? E ele virou o patrono da amizade eterna agora. Vemos agora um novo sucesso da Shonen Jump, que já tá acabando também, que é Jujutsu Kaisen, que pega basicamente o shonen e já joga no início mostrando uma narrativa seinen misturada com shonen, ou seja, uma transição de gêneros, como basicamente o Itadori Yuji, que já no começo recebe um limite de vida. Então a gente já vê uma mudança logo desses mangás que já estão acabando,
inclusive. E esse é um dos motivos pra Shonen Jump querer mudar um pouco esse repertório e trazer esses novos mangás pra conseguir manter vivo a comunidade que consome os mangás deles semanalmente. Por outro lado, tem uma coisa que eu vou entrar na esfera do achismo agora, né? Pode ser que, na verdade, a Shueisha esteja querendo ressuscitar a sua Era de Ouro, só que com outra roupagem. Eu não tô falando só de investir pesado, mas é que se a gente parar pra olhar os clássicos de Dragon Ball, tudo bem que no Japão não fez tanto sucesso, mas Cavaleiros do Zodíaco também, era muito natural ter cenas de sangue, né? Gore, um Seiya arrancando fora a orelha do Cassius, ou então o Freeza atravessando o corpo do Kuririn, e coisa do tipo. Então, isso era Shonen. Hoje, devido a políticas, leis e regulamentos, eles não podem configurar isso mais como Shonen por causa do público infanto-juvenil aí, né? Então, como que a gente poderia voltar a mostrar essas coisas? Olha, Kimetsu no Yaiba, que tem sangue pra caramba, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, nem se fala. Como é que a gente faz? Pô, a gente configura isso como seinen, mas colocamos de volta à frente aí como carros-chefes da Jump. A gente sabe que o pessoal, né, das gerações anteriores, eu digo aí, galera, tenho 31 anos, eles ainda estão firmes e fortes, não é, pessoal? Vocês aí que tem mais de 30, vocês estão firmes e fortes assistindo e lendo as obras ainda. Só que a gente sente falta de algumas coisas como a época antiga. Então pode ser também que a Jump esteja tratando de forma diferente as obras que eles querem ressuscitar. E isso naturalmente gera alguns descontentamentos. Porque, para que isso seja analisado, como a Shonen Jump tem um número limite de mangás que ela pode estar publicando semanalmente, ela tem que fazer algumas mudanças, alguns cortes nos seus quadros. E o que a gente percebeu por esses cortes, que já foi realmente executado, foi o mangá Fabricant 100, Fabricant 100. Esse mangá, ele era uma boa promessa no começo, mas o próprio autor já estava contando com o cancelamento dele futuramente. E foi exatamente o que aconteceu. Com apenas 36 capítulos, uma promessa shonen, também com essa pegada 100, já foi de bala, graças à nossa querida Shonen Jump, que estava apostando em algo que fosse dar mais lucros a ela e tivesse uma repercussão maior. E por isso que ela lançou um novo mangá chamado Bama Yu Yu, que é uma nova promessa da Shonen Jump para ampliar esse escopo e justamente conseguir alcançar essas novas pessoas, que vai contribuir positivamente para o futuro do mundo dos mangás e também dos animes, porque assim que o sucesso bater, pode ter certeza que obras como Mama Yu Yu já vão aparecer nas telinhas pra gente. Mama Yu Yu, inclusive, foi recomendado pelo autor de Chainsaw Man. Então tá aí já uma das caras, né, desse esforço que a Jump tá fazendo para colocar essas obras à frente. Eu até tava comentando com o Gabriel aqui, tem certas coisas que são práticas e são óbvias. Eles vão fazer material promocional, vão colocar trailer, enfim, no Japão principalmente, né, em prédios, outdoors. Mas tem algumas técnicas clássicas aí de marketing que a gente sente no ar, né, que são deles, mas eles não podem admitir. Por exemplo, o vazamento do capítulo aí de Kagurabachi. Parece ser o principal dos três aí, né? O pessoal adorou já o primeiro capítulo. Ele tem uma mescla de elementos de outros animes, de outros personagens, como Ichigo, por exemplo, do Bleach. Parece que ele foi montado para ser um sucesso. Esse vazamento aí, ao estilo Marvel, quem sabe, já começa a mostrar, a medir, né, como é que é a reação do público. Então dá tempo de dar aquela mudadinha nos próximos capítulos, pelo menos. Então é diferente você ter um autor que tá meio que abandonado ali, fazendo a sua obra conforme vem à mente. É diferente de ter um editor ou toda uma equipe editorial trabalhando para analisar o público, para conduzir o próprio autor para o sucesso. O One Piece passou por isso, né? Quem não sabe ali, é uma das clássicas cenas, que é o Shanks perdendo seu braço, não era um plano do Oda. A perda do braço dele aí foi um pedido da edição para que tornasse aquilo mais significativo, mais chocante. E de fato, né? Foi um acerto. Então, quando tem alguém ali apoiando e dando ideias para que seja de fato um blockbuster, pode ter certeza de que vai. Pelo menos tem uma grande chance de ser. Exatamente. E juntamente com essas mudanças, outro mangá famoso, popular, que tem muitos fãs atualmente, que é Black Clover, que eu inclusive já comentei sobre essa notícia anteriormente, ele foi trocado para a edição trimestral, que é o Jump Giga, justamente porque ele está entrando na sua fase final e para dar espaço para esses novos mangás que estão surgindo. E aí que vem a nossa indagação, né? Será que isso é justo com esses autores? Porque eles estavam fazendo sucesso, mas não era o sucesso que a Shonen Jump queria. E para isso ela pediu que eles encerrassem precocemente as suas obras. Juntamente com o Kagurabachi, que já foi mencionado, eles têm um planejamento para lançar mais uma obra que se chama Two on Ice, que não se tem quase nenhuma informação sobre, porque não teve nenhum leak, não teve nenhum vazamento sobre essa obra, mas se sabe que vai ser sobre Ice Skating, que é patinagem no gelo, Patinação, Gelson. Isso aí, ó, sabe quando a pessoa sabe mais inglês do que português, enfim.
Isso é um sommelier de letra. E é um anime sobre platinação no gelo, que promete ser publicado na 43ª edição do Shonen Jump semanal. E aí, a gente entra justamente nessa questão dos mangás. A gente já comentou sobre um, que foi o Fabricante 100, mas tem outros mangás que esperam-se deles, eles se encerrem prematuramente para dar lugar para esses novos mangás, essas promessas que eles procuram no gênero seinen. Começando então ali, já falamos sobre o Fabricante 100, mas vamos então para o Jiangxi, é um nome chinês, eu acho. Jiangxi X, que também parece, ameaça-se que ele vá terminar prematuramente, com apenas 20, agora deve ter 24, 25 capítulos lançados. Outra promessa, e essa é um pouco triste, porque tem uma pessoa famosa envolvida na produção desse mangá, é o Showa Shoten. E a questão é que o próprio autor de Death Note, um dos autores de Death Note, está incluso ali nessa staff que está produzindo um mangá, ou seja, ele está ali junto na direção. O que implica que uma obra do autor de Death Note vai ser cancelada na Shonen Jump para dar lugar a uma promessa maior. Vamos falar a verdade também, né, cara? Você viu as últimas? Não. Cara, fui pra caralho. Assim, ó, minha humilde opinião aqui, ok? São as minhas análises. Death Note foi o grande sucesso desses caras. É verdade. Depois disso, alguém lembra de uma das obras? Não, Bakugan. Bakuman. Eu ia falar justamente dessa obra. Eu nunca li, mas eu imagino um mangá de fazer mangá. De longe que fez o mesmo impacto de Death Note. Claro, não. É só ninguém sabe. Ah, por aí. Título de Bakuman. Ó, eu até falei errado, né? Brinquedo de Death Note, né? Assim, ó, eu nem lembro o nome, pra vocês terem noção, mas tem um mangá de crianças advogadas, foi curtíssimo, É o poderoso chefinho? tipo isso. Tem Platinum Zen. Não, isso aí não dá. Eu atesto, tá? Eu atesto. Eu vi isso aí, se eu poderia, eu desvisse. Não. Falei isso tudo errado, né? Se eu poderia, eu não veria. Acho que quem quiser saber a nossa opinião aí sobre Platinum End, por que ele é tão bosta, merece uma dedicatória. Continuemos então. Ponto inteiro da nossa introspecção aqui sobre o Next Wave, o porquê que importa tanto pra todos os fãs de anime, conforme os sucessos se manifestem desses mangás que são as promessas da Jump, ele vai ditar o futuro de todos os mangás. Porque a partir do momento que a gente começa a ter vários seinens em foco, com propostas muito mais seinen do que shounen, a gente vai ver o gênero shounen perdendo toda essa força, toda essa atração que ele tem hoje em dia e que gera todos esses mangás, esses animes. Apesar disso, vai começar a gerar cada vez mais clichês seinen, que não são muitos que existem hoje em dia, mas que eventualmente vai virar um novo shounen. Vai que eles trocam o nome pra Seinen Jump agora. É, faz todo sentido, né? Tudo tem que ter um início e um fim. Eu só quero ressaltar aqui que essa notícia é importante porque é um divisor de águas. A Shueisha nunca fez isso antes. É um mistério que vem pela frente, mas é uma flag aí pra gente... Pra gente ficar atento ao que vai acontecer. Posso dizer assim, o primeiro capítulo de Mama Yumi. A gente tá repassando aqui a opinião, né, da Shueisha, o que eles estão pretendendo fazer, mas assim, modestamente, eu quero dizer que achei bom. Traço é horrível, assim, vamos fazer isso aqui, eu vou colocar aí na tela aí pra vocês. Vamos dar uma olhada nos primeiros capítulos de Bleach e os últimos. Vejam também os primeiros capítulos de Naruto e os últimos. E mais uma vez, One Piece. Tudo bem, pronto. Isso é um caso à parte, né? Porque o Oda cansou, ficou com os olhos ruins, recentemente passou por uma cirurgia aí pra soltar raio laser agora. A questão de One Piece é que parece que ele foi mais provocado mesmo a colocar um milhão de quadros numa página, que é pra conseguir fazer o anime andar, os jogos andarem e tudo mais. Então é um caso mais estratégico ali. Ele até piorou um pouco o traço. Mas as obras passam por essas mudanças, né? Então Mama Yui pode vir a ser criticado pelo seu traço e melhorar. A gente vê isso nos animes e nos mangás. Dragon Ball, mais uma vez. Dragon Ball também teve isso com Dragon Ball Super. Nível Sonic, né, de crítica. Mama Yui precisa urgentemente disso se quiser fazer sucesso, na minha opinião. E outro ponto muito importante que a gente não citou sobre esses 3 novos mangakas em específico, desses novos mangás, todos eles eram concorrentes do prêmio Tezuka, que é um prêmio interno da Shonen Jump, não dá pra confundir eles com o prêmio cultural Osamu Tezuka, que é um prêmio no Japão mesmo, feito pelos japoneses para melhores mangás que foram lançados no ano. Como é que fala? É um contest? Como é que fala? É um concurso? Isso aí, um concurso. É basicamente um concurso para eles elegerem os mangás que vão entrar na Shonen Jump. Mas, de acordo com o que a Shueisha analisou, que seriam os grandes hits, eles foram escolhidos para continuar esse legado de grandes obras que foram criadas na Shonen Jump. Contest. É que nem o Todoroki. No meu caso agora, eu tô meio inglês, meio português. Tá certo, agora com todas essas notícias dadas, eu quero saber a sua opinião, Gabriel. Você que é um cara cético, desde pequeno. Já vamos tirar o cavalinho da chuva, tirar o elefante da sala. Eu nem li Mama Yu Yu, vocês viram, né? Eu falei que
as 3 páginas coloridas que eu li, mas eu não boto fé. Eu não boto fé, não é uma coisa que eu gosto, mas é o primeiro capítulo. Todo mangá, todo anime tem o seu arco de redenção, tem o seu ápice. O primeiro capítulo nunca é o ápice de uma obra que pretende se estender pelos padrões Shueisha Shonen Jump. Então, por enquanto, eu não boto muito fé. Kagurabachi. Parece minimamente interessante seguir a história de um ferreiro, garoto, que é o protagonista. Ele é filho de um ferreiro lendário e, a partir disso, ele vai descobrindo vários mistérios sobre o mundo das katanas, porque ele quer seguir a carreira do pai. Conforme esses mistérios forem se desenrolando, pode ser que isso se torne uma proposta interessante. Eu não dei nenhuma chance pro mangá, eu não fui ler ainda, mas eu acho que no futuro vai se tornar uma história interessante. Agora, Two on Ice é um pouco diferente. Eu vi Yuri on Ice, que é o mais próximo que a gente pode chegar de patinação no gelo, que a gente teve até hoje. Gostei muito, mas eu não sei como é que vai se desenrolar esse Two on Ice. Em que nível que eles vão trabalhar a interação dos personagens, dos protagonistas, que pelo visto são 2, Two on Ice, 2 no gelo. Vai depender muito também de como progrediu o anime, o mangá. E se imaginar como é que algo do gênero vai conseguir ativar o público que é fã de Shonen? Essa que é a questão, né? Essa é a minha dúvida em relação a isso. Como é que você coloca de cara pra bater ali com Naruto, Bleach, One Piece e tal? Um Two on Ice. Dica de marketing aí, porque nós sommeliers também somos cultura, né? Existe um termo aí chamado MAIA, Most Advanced Yet Acceptable. Que é o quê? Eles já estudaram e comprovaram que pra uma coisa ela estourar, ela fazer sucesso, geralmente nem tudo é escrito em pedra, né? Mas ela precisa ser uma coisa bem avançada, bem à frente, ela tem uma ruptura, porém não tanta ruptura assim, ela não pode desconectar de todos os elementos familiares, ela gera uma ojeriza, né? Ojeriza? Ojeriza. Você pode ver a Apple e outras empresas que têm um grande sucesso aí, elas mudam, mas não mudam tanto assim de um modelo para outro. Elas têm coisas familiares e mesmo assim vende. Então assim, as obras elas também, ao meu ver, para conseguir substituir as nossas obras favoritas, elas deveriam ter esses elementos semelhantes. Por isso que Two on Ice é meio suspeito ao meu ver, dando a minha opinião agora. Kagurabachi veio na veia com isso aí. Pegou elementos de design, pegou elementos de história e world building para poder ser familiar. Porém, ele tem algumas rupturas, por exemplo, ele não é o personagem fodão de luta, a princípio, tá? Com poderes especiais e tal. Ele tá numa função que não foi explorada antes, que é de coadjuvante. Justamente no caso de Kimetsu no Yaiba. Imagine se aquele ferreiro lá do Tanjiro fosse o protagonista. Ele teve um arco legal, só que aí ele morreu ali, entendeu? Não o personagem morreu ali, mas o desenvolvimento dele acabou ali. Calma, não é spoiler não, galera. Mas, e outra, né? Depois que você tem um gênero ou um tema que é saturado demais, Shonen Isekai. Isekai, especificamente Isekai. Se brota outro Isekai agora, chega, né? Chegou no ponto de você reencarnar como uma máquina de venda. Máquina de venda, vai ter um próximo, que é o cara reencarnou como um porco. Esse deve ser bom. Esse é só pra falar mal. Tem o reencarnei como uma espada. Meu amigo, ele já viu um que o cara reencarnou como um onsen, sabe? Fontes termais. Ele reencarnou como uma inteira. A mulher ia lá tomar banho e o cara era o onsen, então ele tava sentindo. Eu não preciso nem falar, né? Eu nem preciso nem falar o tipo que é, né? Desmonetizar ou não monetizar. Então, ou seja, se Isekai tá saturado, a gente volta com uma premissa mais tradicional, acaba se tornando inovador. É quase que um paradoxo. Mas se a gente pegar Kimetsu no Yaiba, que quando lança faz sucesso, né? Uma temporada nova, cara, ele é situado naquela época, o pessoal realmente é samurai e tal. E acabou. E beleza, não tem que explicar que veio de outro mundo com poderes e não sei o quê. E hoje tá meio que faltando isso aí, entendeu? Hoje a gente tem explicação pra todos os animes do porquê que este mundo está assim, ou porquê que eu vim parar nesse mundo, e já cansou, entendeu? Pode ser que vocês não tenham se cansado, a gente até assiste animes desse tipo. Tem o Mushoku Tensei aqui, a gente fala bastante, mas saturou. Então a gente tem um voto positivo aí pro Kagurabachi. Dos 3, pelo menos eu. Não, eu também. Eu boto mais fé no Kagurabachi porque ele deu aquela sensação de shounen, mas com aquela pitada de coisa nova. Bom, mas é isso aqui é o que a gente acha, né? A gente quer saber agora o que vocês acham. Até porque não é só um pedido pra vocês comentarem. A gente tá numa roupagem nova, a gente tá fazendo por vocês. Exatamente. Tá? Então se vocês têm algo específico que vocês querem saber, uma análise talvez mais profunda de um desses animes, ou que a gente explique melhor, né, os bastidores de cada um deles. Animes não, mangás. Fala pra gente qual que você quer saber, ou qual que você acredita que vai dar certo, ou que vai dar errado. Se vocês estão mais ou menos sincronizados com a gente, se vocês têm as suas próprias opiniões, se vocês acham que Two on Ice vai ser o maior sucesso do planeta, deixem suas apostas nos comentários. Até porque ninguém aqui está certo no momento, né? Todas são previsões. Só que, cara, eu tenho um voto aqui do que vai fazer sucesso. Eu vou revelar um talento oculto que realmente torna o nosso querido amigo aqui um verdadeiro sommelier de grife. Lembra da surpresa que eu falei pra vocês nos 2 vídeos passados que eu fiz? Exatamente, eu estou aqui para revelar parte dela como promessa por vocês se inscreverem no canal. Inclusive, deixa agora essa deixa, porque isso aqui só vai acontecer quando a gente chegar nos 1000 inscritos. Mas já revelando parte da surpresa, olhem só o que este homem tem para oferecer para vocês.
Exatamente. Eu tenho um pouquinho de experiência com esse instrumento aqui e mais pra frente a gente vai revelar mais informações do que a gente vai fazer quando chegarmos aos 1000 inscritos. Isso aí, pessoal. Isso aqui não é só enfeite não, tá? Por favor, deixa aquele like se você gostou. Veja que a gente tá melhorando o cenário e vai ficar mais legal ainda pra vocês. E a gente quer revelar também dinâmicas novas, quadros novos, trazer informações mais quentes, mais aprofundadas e mostrar que esse instrumento aqui não é só de aparência não, tá? A gente tem um presentinho pra vocês, mas repito, só se a gente chegar em 1000 inscritos. A hora que a gente chegar, nós vamos abrir pra vocês uma chance de participar aqui com a gente. Como sempre, nós esperamos vocês no próximo vídeo. É isso aí, galera. Mas galera, valeu.